Graça e paz a todos. Quem fala é Rejane Carraro. Hoje o tema da nossa mensagem é Felizes os que choram. Então vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 5, verso 4, que diz assim: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, há dois tipos de choro. O choro de alegria, por exemplo, por ouvir a voz de Deus, quando Deus fala a nossa alma, os nossos olhos molham e as emoções brotam. O choro de alegria por algo que acontece, algo fabuloso, algo que vem realmente mexer com as nossas emoções e o choro brota de alegria. Quantas expressões nós já ouvimos? Eu estou chorando de alegria, não é mesmo? Mas não foi sobre o choro da alegria que Jesus estava falando aqui. Ele estava falando de um choro de tristeza, tristeza por uma perda, por um quebrantamento de espírito por algum fracasso ou uma perseguição, um choro por uma injustiça, por uma impossibilidade. Era sobre este choro que Jesus estava falando. E em muitas ocasiões na palavra se registra o próprio Jesus chorando, ou se turbando diante de uma situação lastimável, miserável, injusta. Nós temos um exemplo disso em João, capítulo 11, do verso 33 ao 35, que diz que ele ficou fortemente emocionado na casa de Marta e Maria, na ocasião da morte de Lázaro. E também diz que diante da viúva da cidade de Naim, que seguia atrás do seu filho morto para ser sepultado, também Jesus chorou. E a pergunta é: por que são bem-aventurados que choram e por que eles são consolados? Jesus não estava falando para qualquer um. As promessas das bem-aventuranças que Jesus estava ensinando e transmitindo, ele estava fazendo isso a uma multidão de pessoas que se juntou para ouvir a palavra de Deus. Então ele estava falando para pessoas que estavam diante de Deus. O choro fora da presença de Deus é um choro inútil. É preciso chegar à presença do Senhor para ser consolado. Nós podemos ver isso na própria palavra. As irmãs e os amigos de Lázaro estavam chorando quando Jesus chegou. Maria se lançou aos pés dele chorando e ela reclamou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver muita gente chorando por causa da perda de Lázaro, o próprio Jesus chorou. E o resultado do choro e da oração de Maria foi maravilhoso. Quando Jesus chegou diante do local onde Lázaro estava sepultado, ele simplesmente bradou: Lázaro, vem para fora. E o milagre da ressurreição aconteceu. Também nós podemos ver o caso da viúva de Naim, que chorava atrás do seu filho morto a caminho da sepultura. Muitas viúvas carregavam também seus filhos para a sepultura, mas aquela mulher não viu seu filho ser sepultado. Jesus a viu, aproximou-se e disse-lhe: não chores. Em seguida, tocou no caixão e falou ao morto: levanta-te. E ele levantou. O choro daquela tristeza daquela mãe, daquele momento em diante, passou a ser o choro da alegria, porque ela viu o poder de Deus se manifestar na ressurreição do seu filho. Meus irmãos, minhas irmãs, sem Deus, podemos chorar uma vida toda e nada acontecer. Mas, quando buscamos a presença de Deus, a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas na manhã do outro dia, diz a palavra, a alegria vem. Aquele que se torna íntimo de Deus é bem-aventurado de várias formas, pois ele não vai orar e nem vai chorar em vão, pois o cuidado de Deus com ele
é constante. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um momento de choro na presença de Deus, eu profetizo essa palavra sobre a tua vida, a ressurreição, a vida de Cristo sobre essa situação, que esse choro vai se transformar em alegria, vai se transformar em glória, assim como Jesus disse que aquela situação não era para a morte, mas para que o nome dele fosse glorificado, para que se manifestasse a glória de Deus. Então esse choro na sua vida também, se você está na presença do Senhor, também será para manifestar a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós que choramos na Tua presença, nós temos o consolo de sermos felizes, porque o Senhor é aquele que nos traz a vida em meio, Senhor, à dor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, obrigado por esse consolo na vida daqueles que estão chorando neste momento, porque elas estão recebendo essa certeza de que as lágrimas delas serão enxugadas pelo poder do Senhor. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e nós te glorificamos em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe e se Ele permitir eu volto no próximo áudio. Deus te abençoe.